Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians e Vasco, né? O Corinthians venceu o Vasco, mas antes de falar sobre esse jogo, deixa o like e se inscreve no canal, tá aqui um corintiano que ama o clube, que quer o melhor pro clube. Então fortalece a gente aí dessa moral. Então, galera, o Corinthians aí venceu o Vasco, venceu bem. O Corinthians que tem essa freguesia, né? Na verdade, o Vasco tem essa freguesia aí pro Corinthians na Neoquímica Arena. Até na casa do Vasco, geralmente o Corinthians vai lá, traz um empatezinho, às vezes ganha, né? E mais uma vez o Corinthians ganha do Vasco. É uma partida muito boa do Corinthians, né? Nas transições, em velocidade. O Yuri Alberto e Depay muito entrosados, né? Eu acho que daí um ponto bem interessante, o entrosamento desses caras. O Bidon entrou no time titular hoje, jogou muita bola. Arrisco dizer que, tirando o Depay, que deu um show, o Bidon foi o segundo melhor jogador da partida, depois veio o Yuri Alberto, obviamente. E o Corinthians consegue aí essa vitória importante. O Corinthians que entrou com algumas alterações, né? Vale ressaltar que o Carrillo está desgastado fisicamente, na minha opinião. Jogou muito bem, foi importante novamente, mas dá pra ver que está desgastado. Então, ao meu ver, tem que poupar o Carrillo no próximo jogo, né? Ou nos dois próximos jogos, sei lá, para restaurar, porque é um jogador muito importante pro Corinthians. É melhor você perder esse cara por um ou dois jogos do que você perder esse cara por um mês, 2 meses por lesão muscular. Isso seria uma catástrofe pro Corinthians hoje. O Corinthians começa bem, começa tendo aquela intensidade de um time que está jogando em casa, que tem que ir para cima, que tem que criar. E uma jogada do Carrilho faz pela direita, né? O Piton, que no Vasco, muitos dizem, o Piton seria a solução para a lateral esquerda do Corinthians, por isso vendeu o Piton, mas é um jogador limitado, muito limitado. Vários cruzamentos saindo pelo lado do Piton. E o Carrillo vai lá, faz o cruzamento. O Depay, muito inteligente, ajeitou de peito pro Yuri, entrosamento absurdo também pro Yuri entender a jogada. E o Yuri foi lá, chapou bem no canto e fez o gol. Assim, Yuri Alberto é aquele cara que não tem como a gente chegar e falar, criticar ele um jogo, e também não tem como a gente elogiar muito ele outro jogo. Tá indo bem, tá? Nos últimos 6 meses aí com a camisa do Corinthians, ele acordou, ok? Mas a gente viu o Yuri Alberto que perdeu vários gols contra o Huracan, né? Que poderia ter... Claro que o time todo jogou mal, não tô colocando nas costas do Yuri Alberto, longe disso. Mas perdeu alguns gols importantes. E hoje, ontem no caso, na primeira chance que tem, dá aquela chapada no canto bonita, faz um belo gol, né? E continua fazendo golzinhos aí, tá indo bem o Alberto, com a camisa do Corinthians nos últimos tempos aí. Um entrosamento muito grande com o Memphis. Aí, eu contra-ataque, jogador do Vasco cedeu a bola pro Corinthians, um contra-ataque rápido. O Yuri Alberto, tanto o Yuri Alberto quanto o Depay são dois jogadores que têm movimentações no ataque, não são centroavantes parados, então essas combinações que eles fazem tá rendendo muitos frutos ao Corinthians e estão prejudicando os zagueiros adversários, que aconteceu. Né? O Yuri deu o tapa, o Memphis foi, ajeitou o corpo, deu uma cavadinha, resvalou ainda ali, mas foi uma finalização bem inteligente do Memphis. E o Corinthians faz 2-0, né? Ainda ali aos 25, se não me engano, do primeiro tempo. Né? Começa a encaminhar. Só que o juiz é o Daronco, né, velho? O Daronco, em relação ao Corinthians, eu não entendo o que passa na cabeça desse cara. Se ele tem alguma coisa contra o Corinthians, se ele é palmeirense, se ele é São Paulino, sei lá. Os dois lances, os dois gols do Corinthians foram anulados, os dois que foram anulados, um cabe discussão e o outro simplesmente não era para ser anulado. Vamos ao primeiro, que foi o do Bidu, né? Em que o Bidu vai passar, o cara levanta o pé, o joelho do Bidu raspa no pé do cara, o cara cai. Cara, aquilo ali é discutível, né? Eu não marcaria a falta ali, não é porque eu sou corintiano, mas porque o Bidu tá correndo, o cara meio que resvala do Bidu e cai. Como foi um lance de ataque pró-Corinthians e saiu o gol do Corinthians, a interpretação vai em cima de dizer que foi falta para anular. Mas se é um lance normal de jogo ali, dificilmente iria dar falta naquela jogada. Dificilmente. Então, é um lance que cabe discussão, né? Mas ao meu ver, não foi bem anulado, não. Já disse também contra o Palmeiras, que teve aquele pênalti lá, que o Félix Torres, obviamente que trouxe os holofotes todo para ele pela burrice que ele fez de jogo controlado fazer um pênalti daquele e poder ser expulso, mas
a falta foi fora da área contra o Palmeiras também. Coisa que quase ninguém falou nos programas esportivos, ninguém falou, obviamente por ser o Corinthians, mas lá também a falta foi fora da área, foi um erro, tá? Aí tem o gol do Depay, que foi um golaço, né? O passe do Romero perfeito, enfim, no contra-ataque, e que o juiz marca o impedimento, sendo que se origina outra jogada, depois o Piton foi na direção da bola, o Piton foi para atacar a bola, então se origina outra jogada, não era para anular. Então o Corinthians era para ganhar do Vasco de 5-0, de pelo menos aí 5-0. Né? E o Depay tendo mais um gol, um golaço, e ia ser mais ovacionado ainda, mas enfim. Chega o segundo tempo, o Corinthians consegue imprimir um ritmo interessante. O Vasco, enquanto estava 2-0 pro Corinthians, teve uma chance de cabeça muito importante, que a bola passou o Vasco contra a trave. Se faz o gol ali, poderia complicar o jogo pro Corinthians. O Donelli fez uma boa defesa também, mas foi só isso que o Vasco fez. E o Corinthians teve 2 gols anulados, só isso, né? E criou outra chance também ali de poder ampliar, e foi muito interessante ver o Corinthians jogar. O Corinthians meio que mostrou que não joga só em transição, conseguiu criar jogadas tocando bola também. Agora sim, tem que parar de ter esses apagões. Contra o Huracan, o Corinthians foi irreconhecível. Você pega contra o Palmeiras, um jogo que você faz uma partida controlada, o Corinthians jogou muito na final do Paulista. Foi aquela bagunça toda, mas foi, o Corinthians jogou muita bola. Dentro do que tinha que fazer, jogou muita bola. Aí você pega o Bahia com o time reserva, você vai tirar um empate fora de casa, beleza. Aí você vai contra o Huracan, você faz uma partida horrível daquela, horrível. Todo mundo dormindo de ressaca de título ainda depois de uma semana, não pode, né? Já ontem, o Corinthians jogou muita bola, realmente. Eu ainda acho que o Corinthians precisa de um zagueiro. O Ramalho é bom zagueiro por baixo, mas por cima não dá, a bola aérea ele é ruim, ele perde tempo de bola, ele também não é um zagueiro tão alto. O Félix Torres, essa caixinha de surpresas, tem aí uma especulação. O Félix Torres recebeu uma proposta de 25 milhões, ou foi 27 milhões, um negócio assim. Se recebeu, pode vender de olhos fechados, pode vender, recuperar o dinheiro que investiu e se desfazer de um cara que... Zagueiro, gente, zagueiro tem que ser segurança. O zagueiro não precisa ser craque, não precisa ser o melhor zagueiro do mundo, mas ele tem que ir bem na bola aérea e ser seguro. Coisa que o Félix Torres não é. O Félix Torres é aquele cara que ele do nada pode entregar rapadura e decidir um título. Né? Decidir a parte negativa, né? O título. Então, zagueiro, a gente não pode ter essa dúvida no zagueiro. Então, enfim, né? Esse daí foi o jogo de hoje, de ontem. Né? A gente tem a complicação aí de perder o Hugo, de perder o Andileri. O Andileri pode estar voltando de lesão aí no próximo jogo e tal, mas ainda não é certo. Mas é isso, né? O Corinthians tem um bom time, para mim precisa de mais jogadores para ter sim um bom elenco, né? Precisa de um lateral direito de forma urgente, porque o Mateuzinho está indo bem, mas precisa de reserva. Você precisa de um zagueiro para ser titular urgente. Você precisa de um ponta de velocidade para dar essa opção para o elenco. Se o Corinthians vier com esses 3 jogadores, com qualidade para serem titular, jogadores que chegam bem, o Corinthians briga pelos títulos do ano aí, tranquilamente, ao meu ver. Agora, se mantém com essa zaga aí toda louca aí, toda sem segurança, se continua sem reserva para o Mateuzinho, se continua sem um ponto de velocidade para mudar o jogo, para mudar o esquema, aí fica difícil. Comente aí o que você achou sobre minha análise, se concorda, se não concorda, né? O que você achou sobre o jogo também. Deixa o like, se inscreva no canal e vai Corinthians!